Eu quero começar esse vídeo aqui com essa cena do nosso queridíssimo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Nova York, com a comitiva do Bolsonaro, né, que eles estão lá agora para a Assembleia Geral da ONU. O Brasil, historicamente, né, é o primeiro a falar na ONU, é uma concessão, é um direito que o Brasil recebeu para homenagear a diplomacia brasileira, que foi desintegrada durante o governo Bolsonaro e a gestão do Ernesto Araújo, e daí eles estão em Nova York comendo pizza, como vocês viram ontem, né, comendo pizza lá em Nova York, e o Queiroga está descontrolado. Ele se deparou com manifestantes, pessoas brasileiros ou mesmo americanos, se manifestando, e ele ficou nervoso, ficou brabo, tá nervoso. Vamos ver aqui o Queiroga descontrolado. Hermes, vai, esse entreguista, tá vendendo o Brasil! Tá vendendo o Brasil! É isso aí, seu bloco! Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, na verdade, não apenas sobre isso, mas sobre outros aspectos relacionados a esse vexame, a essa vergonha internacional que é o Brasil hoje. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, como é que estão as coisas por aí, e se inscreva no canal para a gente poder chegar até a meta de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Estamos quase lá, gente. E aí, o que acontece, né? Você tem essa cena do Marcelo Queiroga, que quando foi nomeado após a queda do Pazuello, muita gente, ou algumas pessoas pelo menos, né, tiveram a expectativa de que fosse diferente. Olha só, agora vem um médico, vem alguém que realmente é da área de saúde, não é um militar como o Pazuello, ou seja, um pau-mandado do Bolsonaro. Quem sabe agora vá entrar no Ministério da Saúde alguém realmente comprometido com a saúde, e não com o negacionismo do Bolsonaro, não com as maluquices desse presidente. E até que inicialmente ele tentou, né, sabe, ou pareceu que adentraria no âmbito da ciência, no âmbito da medicina. Mas logo isso foi revertido e o Queiroga se tornou mais uma vez, sabe, o pau-mandado do Bolsonaro. Alguns dizem que o Queiroga é o Pazuello de jaleco, porque no final das contas ele também tem falado coisas aí, né, por exemplo, sobre vacinação de adolescentes e crianças, que ele pede para parar a vacinação, né? Isso contraria procedimentos e instruções da OMS, por exemplo, mas mesmo assim o Brasil está na contramão do mundo. E daí junto com isso, né, juntando com esse nervosismo do Queiroga, né, porque é uma pessoa que não consegue ser contrariada, você vê ali o pessoal ali, sabe, se manifestando, talvez sem muita educação também, você vê pessoas ali mostrando o dedo do meio, mas ele como, sabe, um ministro, ele como representante do governo, o mínimo que ele tem que fazer é engolir o sapo e segue, né, vida que segue, mas não. O que ele faz é reagir, e reagir de maneira descontrolada mesmo. Inclusive, eu imagino que isso seja quebra de decoro da liturgia do cargo de ministro também, né? O ministro não pode sair ofendendo as pessoas por aí, não pode sair aí mostrando o dedo meio para as pessoas, não pode, não deveria pelo menos. Mas no Brasil do Bolsonaro vale tudo, né? Acabou o politicamente correto, acabou o decoro, acabaram os crimes de responsabilidade, acabou o impeachment no governo Bolsonaro. Não existe isso. Eles podem fazer o que eles bem entenderem. Não há nenhum, sabe, não há nenhuma restrição ou contenção para o Bolsonaro. Ele vai e faz o que ele bem entender, ele, os ministros, sabe, os subalternos, fazem o que bem entenderem, porque não há nada que controle esse governo. Nada. E daí, além dessa cena ridícula do ministro, né, vergonhosa, um ministro que passa um papelão, é um vexame. Além dessa cena, você tem a coletiva do Bolsonaro com o Boris Johnson. O Boris Johnson é o primeiro-ministro do Reino Unido, que também era negacionista. Que também no começo ali, sabe, tentou levar com a barriga, achou que não dá nada, né? Vamos atravessar essa tempestade, e levou centenas de milhares de britânicos à morte também. Somando esses dois, Bolsonaro e Boris Johnson, somando esses dois, aí você pode contar 1 milhão de mortos quase na conta desses dois governantes. Para você ver a dimensão do estrago. Eu vou pôr para vocês aqui a cena do encontro do Johnson com o Bolsonaro para vocês terem uma noção do que aconteceu ali. Vamos assistir. Mas os trabalhamos juntos, já mesmo o Brasil reunido nas vacinas, correto? That's correct. That's a great partnership. Thanks everybody. Get AstraZeneca vaccine. Obrigado, pessoal. Eu tirei 2 vezes já. Ainda 9 anos. That's great. Thank you.
Basicamente, o que a gente tem aqui é o Boris Johnson tirando uma com a cara do Bolsonaro. Ele está tirando um sarro com a cara do Bolsonaro. Não se enganem, ele está aqui tirando um sarro da cara do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é o único chefe de Estado, o representante do G20, ou seja, os 20 países mais ricos do mundo, na ONU agora que estão se encontrando, ele é o único representante desses países que abertamente afirma que não se vacinou e que não vai se vacinar. O Bolsonaro disse que vai ser o último a se vacinar no Brasil. Ele não vai se vacinar. Ele é o único desses representantes desses países que fala abertamente que não vai se vacinar. Inclusive, pelo contrário, muitos presidentes, primeiros-ministros, representantes se vacinaram publicamente. Eles foram diante das câmeras para mostrar, para dar o sinal para a população. Porque essa é a questão, gente. Um líder é aquele que lidera pelo exemplo. Então, muitos chefes de Estado, o que eles fizeram? Eles foram e mostraram, olha só, gente, é importante que vocês se protejam, é importante que vocês se vacinem para sua própria proteção, para que vocês não morram e para que vocês protejam os demais, para que você não os contamine e não mate os demais. Então, os chefes de Estado do mundo inteiro, os conscientes pelo menos, fizeram isso. Foram e mostraram, olha só, é isso que você tem que fazer, é como você tem que se comportar. População do meu país, vocês votaram em mim, vocês me elegeram, vocês me puseram aqui no poder e agora eu estou te mandando aqui a mensagem. Confiem no governo, confiem na gente e se protejam, se vacinem. Mas o que fez o Bolsonaro não foi isso, pelo contrário, né? O Bolsonaro foi o negacionista. Talvez seja um dos poucos, ou talvez o único, chefe de Estado no mundo agora que ainda adota posturas totalmente contrárias à ciência. Muitos outros adotaram essa postura inicialmente, como eu falei, né? Boris Johnson fez isso. Pegou Covid, quase morreu e reverte a sua posição. Outros chefes de Estado tentaram negar a pandemia e não deu para negar, porque as mortes foram se acumulando. A gente fala de milhões e milhões de mortes pelo mundo. E como eu falei, somando Boris Johnson e Bolsonaro nessa coletiva, tem 1 milhão de mortos quase aí. 600 mil só no Brasil. O Bolsonaro sabia que seria extremamente impopular fechar o país. E que talvez o governo não tivesse bala na agulha para segurar o negócio. E daí ele apostou no risco. Ele apostou, bem, uma doença não vai matar tanto assim, a gente abre as comportas, deixa o pessoal trabalhando e seja o que Deus quiser. E se por acaso der errado, a gente põe a culpa nos governadores e prefeitos. Não tem nada a ver com isso. Sou só o presidente. Então eu acho que, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu acho que o Bolsonaro apostou que o resultado não seria tão ruim assim. Que fechar a economia seria pior do que deixar as pessoas livremente. Foi uma aposta. Foi uma aposta. Ele apostou e deu ruim. Ele apostou e foi a péssima aposta, porque o Brasil é um dos países com o maior número de mortos do planeta. Mas ele apostou com a vida dos brasileiros. Ele jogou a batata quente aqui, olha, vamos lá. Continue circulando. Eu acredito que, em parte, o negacionismo do Bolsonaro seja um negacionismo de antivacina, vem do olavismo, né, vem dessas figuras que influenciaram no governo Bolsonaro, que falam as coisas e o governo Bolsonaro reproduz, como a Ana Paula do vôlei, como, sabe, o Arthur Weintraub, como o Osmar Terra, ou seja, o gabinete paralelo do Bolsonaro, né, eu acho que em parte isso impactou assim, no negacionismo do Bolsonaro, mas por outro lado, esse negacionismo não é um negacionismo apenas científico, é um negacionismo da realidade, é um negacionismo, sabe, das consequências dos atos. Então ele apostou, porque a gente já ouviu várias vezes ele falando sobre isso, né, e eu imagino que a gente possa extrair a conclusão a partir dessas falas, porque ele dizia o seguinte, olha, vai ter caos. Se a gente fechar tudo aqui, vai ter fome, vai ter colapso econômico, vão ter saques em mercados, vai ter violência nas ruas. Então ele imaginava que tentar fechar o Brasil, tentar controlar através de lockdown, levaria ao caos social. Ele simplesmente optou pelas mortes. Vão morrer alguns inocentes da pandemia? Bem, em toda pandemia morrem inocentes. Acho que foi a lógica do Bolsonaro. O que é complicado aceitar, porque como eu falei, alguns adotaram essa postura, na Suécia adotaram essa postura, no Reino Unido adotaram essa postura, no México adotaram essa postura, nos Estados Unidos fizeram isso. Então assim, alguns países fizeram isso. O que é difícil aceitar não foi apenas a aposta nas mortes dos brasileiros, mas foi a incapacidade de reconhecer que estava errado e mudar a sua postura. Porque todos os que apostaram que não vai dar nada, tiveram que reverter o rumo do navio aí. Senão a gente vai atingir o iceberg. Vamos mudar a posição, vamos adotar medidas drásticas, vamos adotar lockdown, vamos adotar vacina, vamos aplicar o que seja necessário para evitar as mortes. Mas o Brasil não mudou o rumo.
Se não houve uma consequência pior ainda em número de mortes, é porque alguns governadores e prefeitos realmente aplicaram medidas não farmacológicas. Resolveram aplicar fechamento do comércio, da economia, multar pessoas sem máscara, ou seja, alguns tentaram segurar ainda. E daí teve uma cena recente que foi um comício do Trump. E o Trump, como eu falei, foi alguém que, na verdade, ele foi oscilando, né? Às vezes ele era negacionista, às vezes não era, ou seja, ele foi ali o tempo todo meio que em cima do muro, meio que balançando. E daí nesse comício ele vai e diz para os seus apoiadores, olha só, eu me vacinei e recomendo que vocês se vacinem. E o trumpista médio é negacionista. O trumpista médio é como o bolsonarista médio, é uma pessoa que, sabe, só lê WhatsApp, só vive na bolha do negacionismo, da teoria conspiratória, das maluquices trumpistas. E daí quando ele fala isso, olha, eu me vacinei e se vacinem também, os trumpistas ficaram assim, hã? Como assim? Tipo, é o meme do John Travolta, né? Tipo, quando o Trump percebe que caiu mal o que ele disse, né? Se vacinem, ele vai e corrige o curso ali. Ah não, olha só, eu me vacinei, mas vocês fazem o que vocês bem entenderem. Mas enquanto outros adotaram realmente essa inversão da postura, bem, negamos no começo, mas agora a situação é diferente, o Bolsonaro insistiu nisso e continua insistindo. Quando o Boris Johnson vai lá e tira um sarro da cara do Bolsonaro, é porque tantos meses depois, mais de um ano depois que começou a pandemia, o Bolsonaro insiste na posição inicial lá de março de 2020. O cara não mudou um milímetro. O cara não aprendeu com seus erros. Não compreendeu a magnitude do problema. Não compreendeu que são 600 mil mortos no Brasil. Não compreendeu isso. E daí vai passar vergonha na ONU. Vai passar vergonha. Hoje mais tarde tem discurso dele. Vai passar vergonha mais uma vez. É o Brasil sendo humilhado globalmente. No começo da pandemia, eu falei uma coisa para vocês aqui, que essa seria a grande oportunidade para muitos governantes no mundo de mostrarem do que eles são feitos. Para provarem que eles são capazes de lidar com uma crise dessa proporção. Para mostrar para a população, sabe, o que deve ser feito, o que é um líder de verdade. Falei isso no começo da pandemia, falei lá por março, abril isso. E também uma coisa que eu falei foi que seria uma oportunidade para o ser humano demonstrar solidariedade com os demais, né? Que talvez fosse um momento de virada em muitos aspectos e a gente pudesse extrair uma noção de sociedade melhor, ou seja, que poderia ser um ponto realmente de ruptura e daqui em diante a gente pode ser melhor. No primeiro caso eu estava certo, porque alguns governantes realmente provaram que têm capacidade para lidar com crise. E essas pessoas serão recompensadas, tanto pela história, quanto também sendo reeleitas ou, sabe, nomeando um sucessor, né? Indicando um sucessor que vá continuar governando. Os que fracassaram nisso serão punidos pela história, serão lembrados como genocidas, por exemplo, ou serão chutados do poder. O Trump aconteceu isso com ele. O Trump caiu do poder em grande parte por causa do modo como ele lidou com a pandemia. Não se engane em relação a isso. Ele fracassou como chefe de Estado. E a gente espera que no Brasil isso aconteça a mesma coisa, que Bolsonaro não se reeleja. Porque se ele se reeleger, isso vai comprovar a profunda incapacidade do brasileiro de lidar com a política. Porque não é possível que você tenha um genocida, alguém que levou à morte brasileiros, e aqui é indiferente se foi voluntário, se foi intencional, isso ou não. É indiferente. Ele levou à morte brasileiros. Que as pessoas reelejam um sujeito desse vai demonstrar, sabe, como o brasileiro tem dificuldades de lidar com a democracia, além de aprofundar a crise no Brasil. E por outro lado, na questão de solidariedade, eu acho que eu errei feio, uma esperança de que pudesse ser melhor, mas o que a gente viu foi realmente as comportas do ódio, da intolerância, do desespero, da raiva, da revolta, sabe, brotando nas pessoas. E estão todos à flor da pele, né? Todos querendo matar uns aos outros. Bem, quero saber de vocês aqui, primeiro sobre o gesto do ministro Queiroga, né? Ministro da Saúde, nervosinho, brabinho, descontrolado, histérico. É esse o papel que você quer ver um ministro desempenhando? É triste. Mas está de acordo com o governo Bolsonaro, né? Não está muito fora do tom geral do governo Bolsonaro. Não surpreende. E o segundo ponto, o que a gente pode esperar dessa fala hoje do Bolsonaro na ONU? Vamos passar vergonha de novo? Eu acho que sim. Eu acho que mais uma vez o Brasil vai passar vergonha mundial e vai levar muito tempo para o Brasil recuperar a imagem diplomática no exterior, né? Porque foi uma destruição, uma destruição.
Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. E se você não vacinou ainda, vá se vacinar. Abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Citadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberta. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!